Vamos fazer uma leitura reflexiva no Salmo de número 100, que é um salmo muito conhecido, que fala de celebração, de louvor, de adoração, e é a temática da gente este mês. Eu acredito que iremos aprender muito sobre esse assunto e ajudar muitas pessoas a entender que louvar a Deus e servir a Deus está muito além da religiosidade. O Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelha do seu pasto. Entrais pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dá-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Essa declaração imperativa, celebrai, e levando em consideração que tem que ser feito com alegria e com júbilo, é um reconhecimento de que nós temos um dono, um Criador, e que Ele é digno de receber nossa adoração, nosso louvor. E uma vez que nos movemos em direção a um local onde Deus é celebrado, onde Deus é invocado, devemos começar com ações de graça e ter disposição para servi-lo com alegria. Servir a Deus é um ato de adoração, celebrar a Deus é um ato de adoração. Ações de graças, de gratidão, é um ato de adoração, de tal forma que a vida ela passa a ser um estilo de adoração em qualquer coisa que você vai fazer. A gente aprende isso em Coríntios capítulo 10 e o versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Jesus também, quando ele falava no monte da bem-aventurança, ele disse que há uma necessidade de nós entendermos que somos luz, e que a nossa luz ele deve brilhar de tal forma que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Então a nossa vida, ela não só é para a glória de Deus, mas ela deve provocar glorificação a Deus. E aí vem a questão do testemunho, vem a questão do exemplo de vida, e nós vamos refletir muito hoje a respeito do que vem a ser celebrar, louvar, adorar, servir ao Senhor. Eu mandei no grupo de vocês uns vídeos falando sobre essa questão da diferença de louvor, de adoração, e a gente vai ainda conversar a respeito de como a Bíblia apresenta a palavra louvor, como a Bíblia apresenta a palavra adoração, e algumas pessoas, pelo costume de dizer período de louvor e período de adoração, acaba entendendo que louvor e adoração tem a ver com música. É tanto que as pessoas que tocam em canto são chamadas de ministério de louvor, ministério de adoração. Mas os diáconos não são ministério de louvor, os jovens não são ministério de louvor. O trabalho com a criança não é ministério de louvor e adoração. Ministério de louvor e adoração, apenas aqueles que tocam e cantam. E acaba indo contra o que a Bíblia diz. Na verdade, a Bíblia apresenta que tudo que é feito em serviço ao Senhor é adoração.
A adoração, ela começa na Bíblia com a conotação de sacrifício e oração. As pessoas apresentavam oferendas e oravam. Aquilo era a adoração. Invocar o nome do Senhor era adoração. Você fazer uma prece era adoração. Você cantar era uma adoração. Só que do jeito que colocaram na mente que levita é tocador e cantor, colocaram na mente também que louvor é cantar. É tanto que quando recebe uma oportunidade para cantar, diz assim: eu vou louvar um hino, ore por mim para Deus receber. Então, o que leva uma pessoa a pedir oração para Deus receber o seu louvor? O que leva as pessoas a entenderem isso? O que leva as pessoas a entenderem que cantar é louvar? De tal forma que a palavra cantar e louvar se torna sinônimo na cabeça de muita gente. E na verdade, a gente pode louvar a Deus cantando, mas nem toda vez que canta se louva. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas a gente vai entender muito isso. De tal forma que estudando a palavra nós estamos louvando a Deus, sem precisar de cantar. De tal forma que quando a gente ora uns pelos outros, nós estamos servindo ao Senhor. E a palavra servir na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, era muito comum a palavra servir estar associado a adorar. Servir ao Senhor com alegria é a mesma coisa de adorar o Senhor com alegria. Na página 2 da nossa apostila, nós encontramos em Lucas, capítulo 4, versículo 8, logo na introdução. E essa introdução, que tem o nome aí, Teologia do Louvor e Adoração, tem em destaque Lucas 4:8, que diz: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Quando foi que Jesus disse isso? Quando Satanás apresentou para ele os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se tu prostrado me adorares. Então a palavra proskinel no grego, que quer dizer prostrar-se, encurvar-se, ela é traduzida por adorar. De tal forma que quando alguém se encurva diante do outro, ajoelha, ela está apresentando um ato de adoração. Por isso que em Apocalipse, quando um anjo está diante de João e João se prostra, o anjo manda ele levantar. Diz: não faça isso. Você deve adorar somente a Deus. Se prostrar apenas diante de Deus. Não adore a mim, que eu sou servo também de Deus, igualmente a você. Adore somente a Deus. Então, quando a gente olha para a realidade de que as pessoas vivem em busca de sentir alguma coisa na experiência no templo, na experiência religiosa, na experiência com Deus, de tal forma que as decisões elas partem de sentir de Deus fazer isso. Eu senti de Deus entrar no curso, eu senti de Deus sair, eu senti de Deus dar uma oferta, eu senti de Deus não dar. De tal forma que é o sentir que vai decidindo as coisas, e não o princípio. Se é um princípio, é um mandamento, você não precisa sentir para fazer, você tem que fazer. Porque mandamento. Já imaginou, você que tem filho, seu filho dizer assim: eu senti que não devo lhe obedecer, mãe. Não é? Você não precisa sentir de Deus para obedecer, não é? Porque é um princípio, é um mandamento, tem que ser obedecido. Não é verdade? Então tem muita gente que diz: eu me mudei porque eu senti de Deus, eu casei porque eu senti de Deus, eu me separei porque eu senti de Deus, eu vim para essa igreja porque eu senti de Deus. Então essa expressão sentir de Deus a gente até entende, mas o fundamento dela é perigoso. Porque nós não somos feitos para sentir, nós somos feitos para crer.
Aí no segundo parágrafo, nós temos aí, em destaque, adorar está mais para crer do que para sentir. Isso é muito importante. Você lembra de um texto de João, capítulo 4, que tem uma mulher, que Jesus está conversando com ela num poço? A mulher samaritana. Você estava lá, foi? Estava lá, tirou foto. Tirou foto. Sabe o nome dela, do marido, tal, do pessoal da família, tudinho. Então, irmã Marli, a mulher, ela ficou... E já tava com outro que não era dela. Lá em Bahia ela seria chamada de quê? Lá em Tibiri o nome disso é Kenga. Então, só que a mulher, ela se surpreende de um homem judeu estar falando com uma mulher, e essa mulher, ela é samaritana. Essa questão política e religiosa da divisão que existe entre eles, e o questionamento de que onde se deve adorar, se é para adorar em Jerusalém ou no monte, porque o centro da adoração de Samaria era no monte, o centro da adoração de Jerusalém era no templo, e havia esse questionamento qual o verdadeiro lugar para se adorar a Deus, e ambos são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, tanto os hebreus legítimos como aqueles que se desviaram para o norte, que a capital era Samaria. Só que em João 4:23, Jesus vai estar dizendo que Deus tem procurado os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí essa expressão que Deus está procurando verdadeiros adoradores, Deus está procurando, dá a ideia de que não é todo mundo que adora. E se ele está procurando, não é uma questão de lugar. Quem está naquele lugar está adorando. Como, por exemplo, num dia de domingo, nós nos reunimos em um templo que a gente se precipita em chamar de igreja, que na verdade a igreja somos nós. E aí há um consenso que é mais religiosidade do que bíblico, de que ao entrar das portas para dentro, todos são adoradores. Ao ficar de pé e começar a cantar, todos estão adorando. Ao levantar a mão e fechar os olhos, todos estão adorando. Tá certo que nós não vamos julgar quem é adorador e quem não é. Mas a expressão em espírito já tira a possibilidade de ter um lugar específico e obrigatório para ir. É algo que está ligado ao interior, é algo invisível. A adoração começa dentro, e a palavra verdade já mostra que tem uma adoração falsa e mentirosa. Deus conhece. Deus conhece.